E aí galera, beleza? Gente, tudo bem com vocês? Aqui, gente, é o John Master novamente, viu? Aqui no canal Tal Curiosidades, viu? Gente, o vídeo de hoje tem um tema, esportes, tá bom, gente? A gente vai ver aqui, gente, top 5 de esportes, tá bom? Que tem aí no mundo, tá bom? Que as pessoas, né, conhecem, que a gente conhece também. Então a gente vai começar aqui, gente, pelo vôlei, viu? O vôlei, gente, vôlei é um esporte interessante. Eu, na época da minha escola, tipo, antigamente, né? Lá do fundamental, mais ou menos, eu jogava. Tipo, eu joguei já o vôlei já. O problema do vôlei é que dói a mão, né? Por conta da bola e tudo mais. A bola, ela não pode ficar murcha, porque senão dói mesmo, né? Então ela tem que ficar cheia também, tem que estar bem. Tem que estar certinho ali os fundamentos, as regras, tudo certinho, né? E daí, né, tipo, como qualquer esporte, o vôlei, né? Ele apresenta, né, todas várias regras e tudo mais. O que a gente não vai ver aqui, tá bom, gente? O vídeo aqui, gente, não é para falar sobre regras do vôlei, mas sim sobre a história, tá bom, gente? É sobre a história do vôlei que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? História do vôlei e de outros esportes também, como o futebol, tá bom? Basquete, a gente vai ver também, futsal. E também, gente, falar sobre o handball, tá bom? Primeiro aqui é o vôlei. Bom, gente, o vôlei, ó. Segundo a pesquisazinha aqui, gente, o vôlei ele surgiu em 1895 lá nos Estados Unidos. O criador foi William George Morgan, tá bom, gente? Ele pegou e criou aí esse esporte, né? No caso, o vôlei. Gente, por que ele criou o vôlei? Bom, ele queria um esporte que não tivesse contato, muito contato assim, e nem provocasse lesões. E de fato, se você pensar bem, o vôlei não tem muito contato, né? Tipo assim, um time com o outro. Tem entre os atletas do mesmo time, mas entre os adversários, assim, não tem contato. Então, tipo, é um esporte que você, né, lança a bola pro outro e tudo mais, não tem um contato entre times adversários, né? E de fato, né, o que ele queria realmente aconteceu. Mesmo, gente? E tipo assim, esse esporte aqui, ó. Primeiramente, o esporte ele foi chamado de mintonete e pouco depois de voleibol, né? Que no caso, vôlei e ball, né? Que é bola, né? Ball e vôlei, né? Em inglês. E depois, 5 anos após a sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e mais tarde conquistou outros países do mundo. Ou seja, ele foi se expandindo ali, né? Estados Unidos, Canadá, né? Brasil, etc. Bom, gente, o que aconteceu? E daí, em 1949, ó, segundo a pesquisa aqui, aconteceu o primeiro campeonato mundial de vôlei para homens da Tchecoslováquia, no qual a Rússia saiu campeã. Olha só que interessante. Então, o primeiro campeonato mundial oficial aí de vôlei, certo? E daí, 3 anos depois, né, esse campeonato já incluiu o voleibol para mulheres, né, com vitória para o Japão. Ou seja, em 1952 já tinha já o vôlei para mulheres, ou seja, tanto para homens como para mulheres também. E, bom, gente, e a partir de 1964, o vôlei se tornou um esporte olímpico, né? O que tem até hoje e possui muitos adeptos, né? Pessoas aí que jogam vôlei, que gostam de vôlei, no caso, né? A gente percebe a torcida. Não é tanta gente assim que tiver na torcida do vôlei, né? Mas tá aí. Inclusive nessas Olimpíadas também que a gente vai participar, né? Na verdade, eu acho que esse vídeo aqui vai sair quando as Olimpíadas já começaram, né? Tipo, de fato, vai ter, né, o vôlei nas Olimpíadas. Eu acho que, se não me engano, a seleção brasileira de vôlei, eu acho que ela não vai participar. Eu acho que ela foi eliminada pelos Estados Unidos lá. Passou na reportagem, alguma coisa assim. Acho que a feminina vai, mas a masculina acho que não vai. Bom, mas, né, gente, né, não sou tão fã assim de vôlei. Bom, gente, e vale notar também, ó, segundo a pesquisa aqui, ó, que em 1984, o time de vôlei masculino ganhou a sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Ou seja, essa medalha que foi conquistada, gente, ela é muito preciosa, tá bom? Ela foi uma de prata, mas vale como se fosse de ouro, né? Segundo aqui a pesquisa, tá bom? Então, ou seja, então eles ganharam ali a medalha, foi a primeira medalha que eles ganharam, e daí a primeira medalha, tipo, é sempre a melhor, né? Sempre você fica com aquele gostinho de vitória, né? No caso, né? Então a gente percebe, gente, o vôlei, ó. E no dia 27 de junho, gente, é comemorado o Dia Nacional do Vôlei. Entendeu? Então, dia 27 de junho aí, né? No caso, já passou já desse ano, né? Mas no ano que vem, lembre-se disso. 27 de junho é o Dia Nacional do Vôlei, viu? Brasileiro. Bom, gente, o próximo aqui é o handball, gente. O handball. Handball que é basicamente o futebol com as mãos. Vamos falar a verdade. Tipo, é claro que as regras são diferentes, mas é basicamente o futebol com as mãos. Tipo, tá, vamos aqui, gente, ó. O futebol, ó, o handball foi criado pelo alemão Carlos Schellens. Acho que é isso, tá em alemão, gente. Foi criado em 1919, tá bom? Esse tal de Carlos aí, ele era atleta e professor, tá bom? E
E desde a criação do handball, né, com base aqui na pesquisa, o handball ele foi mudado, né? Foi sendo modificado com o passar do tempo, né? Regras, né? E onde se jogava e tudo mais, né? Por exemplo, gente, ó, antigamente o local de jogo ele era ao ar livre, hoje em dia já é em local fechado, né? O handball, né? O handball hoje em dia é em quadra e não em um local aberto, né? Não em campo nem nada. Tipo, diminuiu também, né? Tipo, o espaço, né? Tipo, no caso ali, o tamanho da quadra e tudo mais. E também, gente, o espaço, no caso, diminuiu também. E antigamente o handball era só para mulheres, olha só. Interessante isso, né? Tipo, a maioria dos esportes assim, foi criado primeiramente para homens. Só que o handball foi diferente. O handball foi tipo, realmente feito ali para mulheres, né, no caso, né? Então, as mulheres ali, para elas né, terem um esporte ali, né? Tipo, jogarem né, ali o esporte. Depois ela teve a inclusão ali, ó, para ambos os sexos, no caso ali, né? Tipo, mais tarde, né, com a inclusão ali do handball nas Olimpíadas, né, nos Jogos Olímpicos, daí passou a ser para ambos os sexos, tanto para masculino como também para feminino. Bom, gente, e daí, visto que foi criado por um alemão, né? Por um alemão, então foi primeiramente disputado ali oficialmente, né? Um jogo de handball lá na Alemanha, em Berlim, né? No caso. E daí, tipo, como teve sucesso o handball, daí se espalhou, né? Brasil tem, se não me engano, o handball tá também nos Jogos Olímpicos, né? Hoje em dia também, não, na de 2021 aí também. E o Brasil tem uma seleção olímpica de handball também, né? No caso. E, bom, gente, teve algumas mudanças também, né? Com o passar do tempo, né? Teve algumas mudanças nos anos. E no final dos anos 30, o handball ele passou a ser um esporte oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim, né? E nesse momento o jogo ainda era disputado por duas equipes, né? Ou seja, que teve algumas alterações, como eu falei, né? Tipo de quantidade de pessoas e tudo mais. E com essas novas mudanças, gente, é, tipo, com novas mudanças, assim, né? Então elas foram tendo novas mudanças, entendeu? No handball, e daí foi se adaptando, né? No caso, nos Jogos Olímpicos, né? E tudo mais. E assim por diante. E nos dias de hoje, gente, o futebol, ó, o futebol, ou melhor, o handball, ele é praticado por mais de 180 países no mundo, olha só. Então, muitos países aí praticam handball, não é mesmo? Mas não faz tanto sucesso como o, o futebol, né? Bom, e o handball no Brasil, como que ele chegou? Bom, ó, no Brasil, o handball ele passou a ser reconhecido a partir dos anos 30, ou seja, reconhecido como um esporte oficial da nação, entendeu? E em 1940, ela foi fundada, né, em São Paulo, a Federação Paulista de Handball. E esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte no país. Olha só, gente. Então, daí em 1989 foi fundada a Confederação Brasileira de Handball, que é tipo a CBF do futebol, entendeu? Tipo isso. E esse órgão responsável por eventos de handball que ocorrem no país até hoje em dia. Tá certo, gente? E então, a gente percebe aqui o handball. Então, o handball teve sucesso, né? Foi criado lá em Berlim, lá. E também tem sucesso também hoje em dia aqui no Brasil. Não tanto tipo, quanto como o vôlei, no caso, né? Eu acho que o vôlei tem mais sucesso, né? Mas, tipo, o handball eu já joguei handball também, gente. Já joguei handball. E, tipo, eu sei que tem uma regra lá que, tipo assim, o goleiro é o único que pode tocar com os pés, né? Na bola. Porque os outros é tudo com mão. E o goleiro é o único que ele pode defender, na verdade, né? Com os pés. É tipo assim, gente, eu prefiro futebol. Eu prefiro futsal, na verdade. Então, eu prefiro futsal, que é o próximo, na verdade, aqui da lista. Tá bom, gente? O próximo aqui da lista é o futsal, ó. Bom, gente, quando que, que surgiu o futsal? Bom, gente, o futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai, olha só. No Uruguai, né? Uruguai foi onde surgiu aí o futsal. E o responsável foi o professor de educação física Juan Carlos Seriani Gravier, gente, da Associação Cristã de Moços. Né? Então ele foi lá e criou aí o esporte futsal, né? O que, tipo, não tem muita glória, né, gente? Porque já tinha futebol. Então ele criou o futsal, tipo, de com menos jogadores, de quadra, e que tivesse regras diferentes, né? Mas criou um esporte, né? Tá bom. Fez muito melhor do que muita gente por aí, do que inclusive, né? Então, e tipo assim, gente, no início, esse esporte né, não era futsal, era chamado de indoor football, porque na tradução literal significa futebol no interior, né? Então, a tradução aí, no caso, antigamente tinha um nome diferente, né? E, gente, logo depois de ser inventado o futsal lá no Uruguai, ele chegou aqui no Brasil em 1935, e aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Que de fato é verdade, né? Hoje em dia você não fala muito futsal, você fala futebol de salão, vamos jogar um futebol de salão né, e tudo mais. E
Também teve mudança também na equipe, né? Quantidade de jogadores e tal, assim como lá no handball, tá bom? E, gente, antigamente, aqui também fala também uma coisa interessante, ó, que antigamente o peso da bola era mais leve, ou seja, quando você chutava a bola voava, parecia um foguete. Então eles fizeram a bola, tanto que, pra você perceber bem, a bola de futsal ele é muito mais pesada do que a bola de futebol. Bola de futebol, você dá um chute assim, você pode ver que muitos jogadores isolam a bola. Também porque não tem muita habilidade, né? Tô zoando, gente. Mas, tipo assim, eles isolam muitas bolas. Por quê? Porque a bola realmente ela é leve. Agora, a de futsal não faz muito sentido ser leve. Tipo, numa quadra. Não faz melhor sentido isso. Então, tipo, a área pequena, né? Então, eles fazem uma bola um pouco mais pesada, tá bom? Que é pra, tipo, a bola não ir longe, entendeu? Pra ficar mais interessante ali o negócio, né? E daí o peso foi aumentado e tudo mais. Ou seja, e ela é muito mais pesada do que a de campo, no caso, né? Como eu falei. E, gente, depois da consolidação das regras do esporte, no caso aqui, né, do futsal, aqui no Brasil, daí o esporte se consolidou, né? Ficou, tipo, cresceu e tudo mais, todo mundo sabe o que é futsal. E daí, em 1954, foi fundada a primeira federação desse esporte aqui no Brasil, né? Chamada de Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Atualmente, ela é no estado do Rio de Janeiro, né? Então, coloca assim, estado de Rio de Janeiro aí junto com esse nome, tá bom? E daí, gente, em 1900, então, com o passar do tempo, né? Todos os estados brasileiros começaram a ter, pelo menos, uma federação e um time oficial, sabe? Tipo, São Paulo, o time de futebol, de futsal, né? De São Paulo, né? Minas Gerais, time futsal, Minas Gerais. Era tipo isso. Não com esses nomes, tá? Mas tipo isso. E em 1971 foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, que é tipo a CBF, entendeu? Tipo isso. E daí, é, ela também, né, essa Confederação Brasileira de Futsal, ela atua, né, através da CBF também, e ela é uma afiliada da FIFA, no caso a CBF, filiada da FIFA, e a Federação aí de Futsal aí, filiada da CBF, tá bom? E além disso, gente, os campeonatos aí, eles são organizados pela Associação Mundial de Futsal, com sede na cidade de Assunção, no Paraguai, ou seja, então são jogos oficiais aí, né, que acontecem e tal e tal. Bom, existem diversos campeonatos aqui no Brasil. E o Brasil, gente, ele possui uma das seleções mais fortes em futsal. Tanto que o Falcão Garcia, ele é um jogador de futsal, né? Ele acho que já se aposentou, já, inclusive. Mas ele jogava bastante, né? Tinha uns passos lá, fez de bicicleta já, fez de fora da área. O cara era bom mesmo, fazia uns dribles da hora lá e tudo mais, né? Hoje em dia, se eu não me engano, o melhor jogador do mundo de futsal, tipo, acho que não hoje, mas antigamente, então uns tempos atrás aí, era um cara chamado Ricardinho, que ele era um time da Inter de futsal. Era um time de Inter alguma coisa de futsal. Se eu não me engano. Bom, gente, e embora o futsal, né, seja um esporte novo, considerado como um esporte novo, ele tem um dos maiores crescimentos aqui no país. Ou seja, tem muitas pessoas aí que estão se adaptando, que estão gostando aí, passando a gostar aí do futsal, tá bom? E você, será que você é uma pessoa que gosta de futsal? Coloque nos comentários se você gosta de vôlei, futsal ou de handball. Se você gosta de todos aqui ou de nenhum, né? Vai saber. Bom, gente, o próximo aqui, gente, é o basquete, gente. O basquete, gente, eu acho que, na minha concepção, que o basquete, eu acho que ele é o segundo esporte mais famoso do mundo. Eu acho. Eu acho, assim, tipo, tirando o futebol. Mas eu acho que sim. Porque lá nos Estados Unidos, lá é muito, tipo, é muito mais importante lá o basquete lá do que o próprio futebol. Então eu acho que o basquete tem que estar lá no topo também. Ó. Bom, e o basquete, gente, ele foi criado em 1891. Olha só, tão antigo quanto o futebol, né? Pelo professor de educação física canadense James Naismith. Ó, e na época, ele trabalhava em Springfield, na Associação de Cristã de Moços, né, de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Né? Olha, muita gente que Massachusetts cria uns negócios legais aqui, né? Bom, e esse esporte, gente, aqui fala aqui, ó, que ele surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região. Ou seja, gente, basicamente nos Estados Unidos também tem um esporte chamado beisebol, que eu não coloquei aqui, mas beisebol é bem famoso lá nos Estados Unidos, assim como também o futebol. Só que lá nos Estados Unidos, gente, em algumas regiões o clima é muito frio, mais frio do que aqui no sul do Brasil, né? Quando tá no inverno. Então, tipo assim, como o próprio basquete é de quadra, então foi pra, né, tipo, alternar no caso, né? Que é pra, tipo, como era muito frio, era muito chato, né? Jogar bola no frio. E, tipo assim, então eles pegaram e colocaram, inventaram o basquete ali pra ser uma alternativa e, né, em tempos de frio, assim, basicamente isso. Gente, e
também a ideia original, gente, era criar um esporte menos violento que o futebol americano. Porque se vocês não sabem, existe futebol americano nos Estados Unidos, que é aquele lá que você tem muito contato físico, tipo corpo, pessoas se machucam. Né? É um pouquinho violento, eu posso dizer isso. Bom, gente, então a ideia era criar um esporte que não fosse tão violento quanto o futebol, né? No caso, o futebol americano. E que também, aliado a isso, o professor criador, né? Ou seja, o James aí, ele queria integrar os alunos às aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos. O que de fato, gente, é essencial, na verdade, para o basquete. Porque são 5 jogadores de cada lado, de cada time, né? E eles precisam trocar passes entre si. Para chegar na cesta, para fazer a cesta. Não é mesmo? Então, gente, de fato, aí o basquete ele tem essa coletividade mesmo, né? Tem essas coletividades. Bom, gente, e o primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892, olha só. E nesse mesmo ano, as mulheres, gente, começaram a praticar essa modalidade. E a primeira partida feminina ocorreu em 1896. Olha só. Então, 1892, partida masculina. 1896, partida masculina. 1896, partida feminina ali. Ou seja, o esporte aí, né? Chegando às mulheres também. Bom, e inclusive a parte feminina, gente, foi inserida pela professora de educação física Sandra Branson, tá bom? Sandra Branson. E depois o basquete chegou aqui no Brasil por meio do norte-americano Augusto Lewis, certo? E daí ele tipo, tem uma curiosidade aqui, ó, que é curioso notar que no início o esporte era praticado por uma bola semelhante de futebol. E isso é verdade, gente. Eu fui ver aqui na pesquisa aqui, que tipo assim, a bola de basquete, sabe, que tipo, pra fazer cesta lá, era uma bola de futebol. Tipo, e só a partir de 1984 que daí foi criada realmente uma bola pro basquete, entendeu? Que quicasse e tudo mais, como a bola de basquete que a gente conhece hoje em dia. Mas antes de 1984 era uma bola de futebol que era usada. E essa bola de basquete que hoje em dia a gente vê aí foi desenvolvida por uma empresa de Massachusetts. Olha só que maravilha. É muita coisa que é inventada em Massachusetts, né? Interessante isso, né? Interessante. Bom, e, gente, daí, somente depois aí que ele passou, o basquete depois passou a configurar nas Olimpíadas e tudo mais, né? E foi crescendo e tal, né? E daí, gente, hoje em dia cerca de 200 países, né, tem, né, são filiados, né, à Federação Internacional de Basquete, né? E tem basquete aí, né? O basquete também cresceu bastante. Tá bom, gente? E o basquete é interessante. Eu joguei também o basquete. E entre vôlei, handball, futsal e basquete, eu acho que o basquete é legal, legal. Eu escolhi o basquete, eu jogaria basquete, jogaria. E futsal também. E o próximo também, que é o futebol, gente. O esporte rei aí do mundo, gente. O futebol é um esporte maravilhoso. E quem nunca jogou futebol, né? Tipo, jogou na rua, ou jogou numa quadra de areia, ou jogou em qualquer outro canto assim, mas jogou futebol. Futebol, gente, é uma coisa maravilhosa. E é muito bom jogar futebol. Realmente muito bom, com seus amigos. Tipo, tipo, e nem precisa nem de uma bola, às vezes. Às vezes de negócio de papel. Uma bolinha de papel que você faz, arranca a folha do caderno e faz uma bolinha de papel. Ou você faz com meia, ou você pode fazer com garrafa, inclusive, né? Que dói quando você bate na quina da garrafa, dói o dedo. Mas você consegue jogar futebol, gente. Então, futebol é um esporte maravilhoso. É o esporte do Brasil, gente. É tipo Chaves. Tipo, o que representa o Brasil é futebol. Com certeza, gente. E, tipo assim, gente, o futebol, gente, ele foi. Só que o futebol, ó, ele foi um esporte que na verdade não era esporte, na verdade ele era um ritual de guerra. Fui fazer uma pesquisa, eu não cheguei muito a fundo, tá bom, gente? Não fui muito a fundo, mas por alto aqui, pelo que eu vi, o futebol ele era muito mais do que um esporte antigamente. Tipo, muito antes de 1863, quando tipo, o pessoal da Inglaterra lá, né, começou a aperfeiçoar ele ali e tudo mais, tornar ele um esporte realmente. Bem antigamente, lá na China, gente, em várias partes do mundo também, como Império Romano, bem como também aqui mesmo na América, tipo, antigamente, lá pros lá, 1500, o século 2, 1, sei lá, por aí, o pessoal usava isso como um sinal de guerra, sabe? Tipo, negócio assim de cabeças, tudo mais, sabe? Jogava bola com cabeças humanas, tudo mais. Então, tipo, era um negócio bem esquisito mesmo. E daí depois, né, em 1863, 26 de outubro de 1863, né, foi organizado aí um modelo que a gente conhece hoje aí, lá na Inglaterra, né? Por isso que o pessoal fala assim que a Inglaterra foi a sede do futebol, né? Por conta disso. Mas o futebol a gente tinha sido inventado bem antes, tá bom?
E essa é a data da fundação de futebol... Bom, e essa é a data da fundação da Football Association em Londres e o início da profissionalização do esporte no mundo. Certo, gente? Então, foi quando aí o próprio, né, futebol foi se transformando ali uma profissão novamente, né, um esporte realmente. E daí, gente, em solo inglês, esse futebol, no futebol na época, ele era praticado por vários colégios ali, né, nos anos 1810 a 1840. Mas cada qual seguia um regulamento distinto, ou seja, cada colégio ali, cada bairro, vamos dizer assim, tinha ali seu regulamento. Tipo assim, ó, o meu bairro tinha minhas regras, e o bairro de lá tinha as regras dele, de cá tinha as regras dele, entendeu? Tipo, não era uma coisa organizada. Tinha futebol, mas não era uma coisa organizada. E daí, e lá em 1863, né, uma reunião, a Freemason Tavern, sediada na rua Great Queen, organizou a prática, né? E no caso aí, teve colégios ali que se reuniram e daí organizaram ali o futebol melhor, né? E daí, gente, o que aconteceu? O primeiro jogo aqui de futebol, né, que aconteceu aqui no Brasil, foi organizada por um cara Caberia Oscar Cox, que é descendente de ingleses, e ele organizou aqui em 1º de agosto de 1901. Ó, o nome do cara acho que é Caberia Oscar Cox, certo? Que ele organizou a primeira partida oficial de futebol em Niterói, Rio de Janeiro. E daí foi uma equipe de brasileiros contra um time da Inglaterra. E terminou em 1-1 o jogo, né? Então foi o primeiro jogo oficial aqui no Brasil, entre um time da Inglaterra e um time brasileiros, viu, gente? Daí, como a gente sabe muito bem, né? O Brasil só foi chegar lá no futebol, lá no esporte mesmo, assim, lá pra 1958, né? Pelé, 1962, 1970 e tudo mais. Daí, né? 1994 e por fim, em 2002, né? Por aí. Bom, e daí, gente, ó, né, na mesma época, o professor alemão Hans Noblin fundou, em 1899, em São Paulo, o Esporte Clube Germânia, hoje de Pinheiros. E o Cox, né, novamente o cara ali que fez a primeira parte de futebol, ele fundou o Fluminense Futebol Clube em 1902. Né? Então, os times aí que foram fundados, né? E daí, gente, o que aconteceu? A partir de então, né, tanto o pessoal aí, né, o Cox, né, e um outro cara também, eles passaram a incentivar a criação de clubes em São Paulo, promoveram partidas aí e daí disseminaram com o passar do tempo o futebol, tá bom, gente? Então, foi basicamente isso aí que aconteceu, certo? E no início, gente, a gente voltei aqui, ó. Desculpa, ó, passei informação um pouquinho errada, ó. Esse Cox, né, o Cox também, ele incentivou também, assim como também, gente, o cara chamado aqui, ó, Charles Miller, que foi o cara que introduziu oficialmente o esporte em 1894 aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então ele foi o cara que introduziu e o Cox lá fez a primeira partida oficial, tá bom? Basicamente isso, né? E, gente, e daí uma coisa interessante também que eu queria falar pra vocês é que é o seguinte, ó, o futebol, gente, profissional, ele era proibido aos negros, sabia disso? Ele era proibido aos negros, e daí, tipo, o pessoal lá tinha um preconceito nesse sentido, né? Até o negócio aqui do Brasil, ó, o governo alegava que a seleção brasileira deveria mostrar o melhor da sociedade brasileira ao mundo. Tanto que isso é verdade, gente. Sabe por quê? Porque na época lá tipo, 58, 62, 66, 70, tinha a ditadura no Brasil, né? Tinha um pessoalzinho que era mais pra ditadura aí, não era democracia como era hoje em dia. E daí, por quê? Por conta disso, eles achavam assim que negros e tudo mais assim, né? Não apenas negros, mas também, lá, questão de homossexuais, né? E também comunistas também, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Tipo, eles queriam achar que eram os melhores. Então, até o futebol era uma campanha política, né? Então, eles não... Eles queriam ter honra e tudo mais. É besteira, né, gente? Besteira. E daí depois, gente, com o passar do tempo, daí os negros aí foram incentivados aí, né, a participar dos times e tudo mais. Hoje em dia tem tanto negros como brancos aí no futebol. Tá bom, gente? Gente, esse aqui foi o vídeo, tá bom? Dos esportes aqui, tá bom? Foi um vídeo ó, que teve muito, muito tempo, tá bom, gente? Muito tempo mesmo. Mas foi legal de aprender, gente, um pouco mais, né? Foi legal a gente aprender aqui sobre o handball, viu?
sobre o próprio futsal, vôlei, basquete e o futebol, gente. E, gente, é o que dá pra aprender, né, gente? Bem legal mesmo aprender sobre isso. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, viu? Convertam em inscritos, tá bom, gente? E deixem comentários aí também sobre temas, né? O que vocês acham que a gente pode fazer pra melhorar também, tá bom, gente? Obrigadão, gente, pelo apoio e até a próxima, viu? Falou, tchau, tchau.